Este é o Ler Podcast. Nessa conversa leitura, ou leitura conversa, a leitura na roda é no seu pescoço, da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. O livro, publicado originalmente em 2009, foi traduzido e publicado no Brasil em 2017. É composto por 12 contos, tendo o protagonismo feminino bastante demarcado ao longo das histórias, entrelaçado às relações no seio da família e outras da ordem da sociedade mais ampla. As tramas são protagonizadas por personagens nigerianos e se passam em seu país natal e nos Estados Unidos. Oferecem uma perspectiva com lugar de fala sobre a vida na Nigéria e do ser imigrante africano nos Estados Unidos. Chimamanda é uma escritora feminista nigeriana premiada internacionalmente e escreve contos que deixaram as leitoras do ler sem fala em muitos de nossos encontros, com uma narrativa fantástica que nos inquieta, que aponta o dedo e incrivelmente bem escrita. Olá, nós somos o Ler Clube de Leitura e esse é o Ler Podcast, em mais uma roda virtual de conversa-leitura e leitura-conversa sobre o que lemos. No encontro de hoje estão presentes duas convidadas especiais, duas leitoras que se juntaram às nossas rodas semanais de leitura durante a leitura do livro de Chimamanda. Obrigada, Carolina Passievich, por ter aceito o nosso convite. Oi! Oi, Lilian. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada, Ana Carolina Gontijo, por também ter aceitado estar conosco e participar de nosso podcast. Oi, Carol. Oi, gente. Oi, Lilian. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar com vocês. Além das nossas convidadas, também temos eu, Lilian Vieira, Marília Nunes e Giovana Quadros, que são parte da equipe do Ler. Oi, meninas. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, gente, vamos dar início à nossa conversa e começando com as primeiras impressões sobre esse livro tão bom. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu li o livro No Seu Pescoço pela primeira vez em 2020, logo que começou a pandemia. E eu sempre tive os livros como grandes companheiros, então resolvi mergulhar. E esse livro surgiu porque eu pedi indicações de livros legais no Instagram e várias pessoas tinham me indicado que lesse o No Seu Pescoço, né? Ou alguma coisa da Chimamanda. E eu gostei demais do livro, foi um livro que eu não consegui largar, até chegar no final, me emocionou bastante, me deu e emoções de todos os tipos, né? Desde raiva a alegria intensa. Bom, acho que para primeiras impressões, assim, é isso. Depois a gente segue na conversa. Bom, eu conheci o livro através também, né, das redes sociais, que eu assisti a uma palestra dela e da Chimamanda, né, e gostei demais da fala dela e pesquisei vários livros dela, assim, para poder ter também contato com a leitura. Sempre fui também apaixonada por livros e letras e leitura de maneira geral. E aí eu caí no livro, mas eu não havia lido antes do clube de leitura. Eu tentei ler, acompanhar pelo clube, mas lógico que chamou tanta atenção que muitas vezes a gente ia para a roda de leitura já tinha lido sim o episódio, né, o conto que a gente estava discutindo, porque é uma leitura que não dá para parar mesmo, não. Ela tem uma leitura muito fácil, assim, muito envolvente. Somos contagiadas, né, pela leitura, pela boa leitura. Eu li esse livro a primeira vez no Clube de Leitura no Ler, em 2019, que a gente fez uma leitura de alguns contos alternados, mas sempre fiquei com ele na cabeça, me lembrando do conto que dá título, que é No Seu Pescoço, que foi um dos que a gente leu. E aí foi ótimo poder retomar essa leitura no Ler, e acho que se tornou mais potente ainda lendo na roda,
pelo movimento de sentidos, enfim, pelas conversas que foram geradas ao longo de cada uma das leituras, né? Foi um livro em que o que me marcou foram as conversas, né? A partir de cada um que a gente lia. Eu já conheci o livro, mas nunca tinha lido, e ele pela primeira vez junto com o Ler. Gostei muito desse livro, reli alguns contos depois, de tanto que eu gostei. É um livro que me tocou muito, me identifiquei em várias coisas, e, enfim, depois a gente conversa um pouquinho mais. Então, seguindo a nossa conversa, né? O que todo mundo pergunta, né, sobre um livro é: do que mais gostou? Do que menos gostou? Ai, é uma pergunta difícil, porque é uma classificação um pouco difícil, principalmente, acho que para o estilo de escrita da Chimamanda, né? Eu acho que o que eu mais gostei, de maneira bem direta, assim, foi o último conto. É o último conto, eu sou apaixonada por ele desde bastante tempo. E o que eu menos gostei, nossa, que difícil. O que eu menos gostei, talvez, eu acho que foi porque foi a última leitura que a gente fez com a Clarice. Foi isso. Carol, eu acho que não, a gente precisa falar sobre isso porque, de alguma maneira, todas nós fomos tocadas pela presença, né, da professora Clarice Traversini, que fazia parte do Ler e que foi uma grande entusiasta do Ler Clube de Leitura. E essa foi a última leitura que ela fez com a gente, né? E fez do hospital ainda, né? Isso também foi bastante marcante. Ela muitas vezes me escreveu depois do encontro do Ler, dizendo que o Ler fazia bem para ela, que ela participava porque fazia bem para ela. Então, esse é um episódio que também a gente já pode dizer que é dedicado a ela, porque foi uma leitura bastante marcante pela presença dela, né? Então, não é à toa que tu te lembra disso, né? Também ela trouxe muitas contribuições ao longo das leituras bastante pertinentes, né? Sim, a professora Clarice, ela participou do nosso primeiro encontro lá na FACED ainda, quando nós lemos 2 contos do Machado de Assis. Também foi uma professora que, nossa, não tenho nem palavras para descrever. Enfim, passando então, né, a palavra, do que mais gostou e do que menos gostou. Fechando parênteses. Bom, eu acho que não tem realmente falar assim o que menos gostou. Eu acho que particularmente o que eu menos gostei foi perceber que a realidade das histórias é uma realidade humana mesmo, não é uma história qualquer. A gente pode falar que são fatos reais, e eu acho que foi isso que, nos comentários, a troca de experiência marcou muito a gente. Eu acho que se eu tivesse lido o livro sozinha, sem ter os comentários das meninas, eu acho que talvez eu não me marcaria tanto a leitura. Acho que a gente não pensaria tanto nesse lado humano. E então, o que eu menos gostei e o que eu mais gostei são muito parecidos, porque eu acho que a gente vivenciou muito aquilo. A gente levou muito pelo lado pessoal. Falou assim, gente, mas como que pode? A gente ficou com raiva do personagem, a gente se apaixonou com a personagem. Então, eu acho que realmente é uma leitura assim que todo mundo deveria ler. A Carol ainda falou no último encontro, falou assim, eu acho que vai ser uma leitura obrigatória do meu curso, vou fazer todo mundo ler. Eu acho que todo mundo deveria ler, sim, e que a gente deveria ser leitura obrigatória, que seja no ensino médio, que seja num vestibular. Eu acho que a gente tem que passar a trabalhar mais o lado humano, que eu acho que a literatura é isso, sabe? Eu acho que é vivenciar nas experiências dos outros, de outros personagens, essa experiência, essa troca, esse compartilhamento que a gente faz durante as leituras é essencial, sabe? Eu acho que é isso, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, tem a ver mais com a experiência do livro em si, do que falar assim, essa tradicional pergunta que a gente faz na escola, o que você mais gostou? Aí o menino fala, eu gostei disso, da aventura, e aí a outra fala assim, eu não entendi tal palavra, é o que eu menos gostei. Né? Então, fugindo dessa prática pedagógica que a gente tem nas escolas, eu acho que essa experiência literária, que é o compartilhamento, é o que é fundamental para ter essa pergunta o que mais e o que menos gostou. Eu também não consigo dizer o que eu menos gostei. E o que eu mais gostei do modo com que a Chimamanda consegue usar a linguagem e esconder sentidos, às vezes no título, que às vezes a gente precisava ler todo para voltar lá no título e se dar conta do que ela estava querendo dizer com aquele título. Enfim, sentidos que estão ali misturadinhos e que na conversa, às vezes a gente remexia, era como se a conversa
desses contos, eu enxergava assim, parece que a gente remexia no texto e dizia, vamos remexer e vamos buscar alguma coisa aí, cada uma enxergava um sentido diferente, porque ela escondia muito bem na costura do texto os sentidos. Então, o que eu mais gostei dessa leitura foi essas possibilidades de descoberta, que às vezes eu conseguia descobrir sozinha e às vezes eu precisava ouvir a roda toda e me dar conta, mas é mesmo, é isso. O que eu mais gostei foi o que dá nome ao livro, que é o No Seu Pescoço. Eu gostei muito desse conto porque ela fala, eu até peguei uma parte que é assim, elas perguntaram onde você tinha aprendido a falar inglês, se havia casas de verdade na África e se você já tinha visto um carro antes de vir para os Estados Unidos. Eu fiquei tipo, imagina, me lembrou muito também essa relação do latino que vai para os Estados Unidos. E lá ele não é visto como uma pessoa branca também, né? Ele é visto como uma pessoa latina. E, não sei, eu achei muito interessante também a relação dela com o cara, que ela tem um envolvimento nesse conto. E ele também me lembrou muitos homens que eu já convivi e que, eu vou dizer uma palavra bem, mas é meio esquerdomacho, que se acha super, sabe tudo. E, enfim, eu achei sensacional esse conto. E o que eu menos gostei, eu também não sei dizer. Chimamanda encantando a todas nós. Gente, aproveitando que estamos falando desse encantamento, eu queria conversar com vocês o seguinte, uma questão que me chama muita atenção na escrita da Chimamanda é a sua narrativa. Aquela narradora que está ali, você lembra? E fica trazendo, revivendo memórias dos personagens, assim. E rendeu muita discussão na nossa roda, né, também. Então, quem quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que um pouco próximo ao que a Marília acabou de falar, né, a narrativa da linguagem, né, até não sei qual seria o termo técnico mais adequado, assim, mas o uso dos tempos e das temporalidades dela, né, os saltos de memória, eu acho que isso traz... os deslocamentos de quem é o sujeito que está falando naquele momento, né? Acho que isso, entre outras coisas, né, como as imagens que ela constrói nas descrições, trazem uma sofisticação profunda para a escrita da Chimamanda, mas que ela consegue fazer isso com tanto brilhantismo que não tem nenhum sinal de pedantismo. É uma sofisticação que você só percebe, talvez, no encontro mesmo com essas palavras e na conversa com as outras pessoas que estão lendo junto com você. Que aí você começa a se aprofundar e a interpretar mais profundamente e a se dar conta. Porque eu acho que, né, acho que dizem isso dos bons professores, né, também, que são aqueles que são capazes de fazer a gente entender conceitos muito complexos e muito difíceis sem pedantismo, né? Acho que a palavra é essa, assim, né? Ela consegue fazer deslocamentos temporais, cria imagens nas descrições, né? Misturando cor com forma, mexendo com todos os nossos sentidos. E a gente está lendo, parece que está lendo a coisa mais simples que você já leu na sua vida, né? Ela não torna isso difícil na leitura dela, e eu acho que para mim isso é sensacional. Eu tenho um pensamento parecido com o da Carol mesmo, que essa linguagem, essa narrativa dela é uma narrativa muito simples, e ela faz com que a gente envolva, assim, ela é muito próxima do leitor, sabe? Esse diálogo, é um diálogo sempre presente, né? Eu falo assim, é uma aproximação muito grande, e é essa questão mesmo, de tornar algo que é simples, do cotidiano, e que é presente para todo mundo, e que às vezes a gente fala assim, não acredito, isso é tão simples, por que eu não pensei nisso antes, né? Mas eu falo assim, eu acho que todo mundo passa, e a rotina da gente acaba a gente acaba não prestando atenção nesse lado, né? Nesse dia a dia, nessas questões tão puras ali tratadas por ela,
e de uma forma, assim, apesar da gente ter lido, né, desde do início ao fim, assim, não tem uma cronologia. A gente podia ler o primeiro, ler o último, e dentro do próprio conto, ela faz de uma forma, acho que foi a Luísa que comentou, né, no nosso último encontro, ela ainda falou assim, que a cronologia dela não é um linear. Ela começa a contar, mas às vezes ela volta no passado do personagem e volta para o futuro, e sempre chamando a gente para participar, e não é algo que a gente fica distante daquilo ou acha difícil, a gente consegue entender e vivenciar, experienciar aquilo ali de uma forma muito tranquila, e acho que por isso a gente apaixonou tanto com o livro, né, e tanto com a narrativa dela. Que no ler ele funcionou muito porque como tem essa voz narrativa que a Lilian destacou, como a gente lê em voz alta, né, essa voz acaba se destacando e aí vai nos envolvendo na história que ela está contando, vai nos aproximando e vai nos surpreendendo também em determinados momentos, assim, de olhar e dizemos, meu Deus, é isso que vai acontecer, para esse caminho que esse narrador, essa narradora tá me levando, né? E a voz feminina, como acontece dos nossos encontros terem predominado, as vozes femininas acaba que fez um conjunto que realmente foi muito potente, sensivelmente, né? Estesicamente, como se diz. A gente acabou entrando na história, né? Então, não tem como ignorar isso também da vivência da leitura ter acontecido no clube de leitura, né? Eu também gostei bastante da escrita dela, porque eu tenho uma certa dificuldade até de ler livros assim que eu não consigo pegar muito bem a ideia, às vezes, pela escrita, assim, isso é uma coisa que me acompanhou, assim, até chegar na universidade, foi uma coisa que eu deixei até um pouco por achar que eu não era capaz de, enfim, entender aquilo que estava sendo me passado. Então, isso eu acho uma coisa que é um dos motivos também de querer fazer pedagogia, é que eu acho que a gente tem que saber passar a informação de uma maneira que qualquer pessoa vai entender, né? E ela faz isso muito bem, eu achei muito bom o jeito que ela faz isso. E ela faz, eu acho que em 2 contos é em segunda pessoa que é contada a história. E isso aproxima muito o leitor também. Eu achei muito bom isso, como ela, até nesse No Seu Pescoço, eu acho que é um deles. E um outro que é muito chocante o que acontece, assim, é uma coisa que te gera um estranhamento, tá em segunda pessoa, porque tu pensa, será que eu faria isso, meu Deus? E aí tu se coloca no lugar e tu acha, nossa. Bem isso, Giovana. Eu ia comentar exatamente isso. A gente entra na história com ela, a gente está lá testemunhando tudo ali dentro mesmo, da casa, de onde está acontecendo a história, né? E já que a gente está falando da narrativa tão marcante, e o que vocês têm a me dizer sobre as personagens? Os personagens surpreendem a gente, né? Algumas mais, outras não sei, tem algumas que a gente olha e diz assim, mas como é que não tomar uma atitude? Como é que pode ir, por exemplo, uma personagem que surpreende a gente é aquela, eu acho que é do Réplica, né? Que ela tá nos Estados Unidos e que o marido vai e volta e tem acho que é do Réplica, né? Do segundo conto. E vai dando um nervoso na gente, porque parece que ela não toma uma atitude, parece que ela vai deixando as coisas acontecerem e que ela está passiva. E no final a gente percebe que ela não está nem um pouquinho passiva e que ela está no comando da situação. Ao mesmo tempo, aquela outra que é o meu favorito, aí já aproveito e já falo do meu favorito, que é o Jumping Monkey Hill, e que também está vivendo toda aquela situação com muitas coisas acontecendo e que são chocantes e ao mesmo tempo eu me lembro da fala do final da leitura da gente olhar e dizer, e eu acho que foi até a Clarice que disse, eu vou ter que ler esse conto de novo, porque as coisas vão passando e vão passando e vão passando e vão passando em muitas ações e a gente não vai se dando conta que são coisas terríveis que estão acontecendo. São assédios psicológicos, assédios sexuais, assédios de todo tipo que estão acontecendo e são tão amontoados que parece que não acontece. E é uma personagem que também parece que ela está desatenta, mas no fundo, ela está muito atenta a tudo e percebendo as coisas, né? Então, é um pouco disso, uma certa passividade,
mas que de passividade não tem nada, né? E que aí nos mostra como leitor também o quanto a gente está... Parece que a gente está passivo lendo, mas não, a gente está entendendo tudo aquilo que está acontecendo. Eu concordo com a Marília a respeito dos personagens. Eu acho que foram muito bem construídos. E essa questão da passividade a gente percebe assim, mas porque a gente está lendo, está construindo aquele conceito, mas ele é muito realista. Os personagens são, a gente percebe assim claramente. A Giovana comentou a respeito dos relacionamentos, né? Que a gente fica procurando assim. A gente, a todo tempo que a gente estava lendo, eu ficava pensando, gente, mas ele está descrevendo tal político, está descrevendo um personagem de um livro, de outro livro. Então são personagens, são pessoas muito vívidas assim para a gente. Eu acho que os personagens, por mais que a gente ficasse assim, a gente se apaixonou com alguns, né, odiou outros e ficava assim pensando, nossa, mas como que ela aceitou tal posição desse personagem e tudo mais, mas eu acredito que foi muito bem construído nessa realidade. A gente estava lendo uma visão e muitas vezes a gente discutia e falava assim, acho que até a Renata comentou, falou assim, mas a gente está vendo esse posicionamento, nem toda criança é assim, a gente tem crianças psicopatas, né? Porque tem um dos contos que falava disso, eu falei assim, gente, realmente, quando a gente fica pensando no personagem, a gente tem uma construção baseada, né, eu acredito que deve ter algumas lembranças dela, assim, pessoais, né, de pessoas que conviveram, passaram pela vida dela, que são condições marcantes, assim, e eu acredito que os personagens é como a gente mesmo, às vezes a gente é passivo, às vezes ninguém é bom o tempo todo, a gente faz coisas erradas, a gente pensa de forma equivocada e volta naquilo. Eu achei que a construção dela assim, foi um fenômeno mesmo, de mostrar para a gente várias situações, várias pessoas e personagens diferentes mesmo, sabe? De várias nuances no mesmo personagem. Então, eu acredito que essa construção é rara, assim, a gente tem poucos escritores que conseguem, porque não é apenas um, né? São vários personagens e vários contos, a gente não tem uma construção única de um personagem. Acho que é isso. Eu gostei muito das personagens femininas exatamente porque eu acho que ela traz muito essa sensação que mulheres têm e ela expressa isso muito bem. Ela coloca eu acho o sentimento, assim, vou dizer, feminino muito verdadeiro. Eu achei genuína, assim, a maneira como ela colocou, porque é muito real aquilo. E às vezes ela, por mais que seja passiva, a mulher não esteja diretamente falando aquilo, né? A gente sente, a gente sabe que o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, e ela passou isso muito bem com essas personagens femininas, eu achei. Eu acho que as personagens são bem construídas porque também não tem ninguém ali que é totalmente anjo, nem totalmente malvadão, né? Embora em alguns casos a gente veja mais complexidade nas figuras das personagens femininas do que nas masculinas, né? E eu acho que isso é legal porque vai mostrando um pouco, acho que aquilo que a Carol falou no começo dos dilemas humanos mesmo, né? E que são dilemas colocados que a gente, quando conversa, vê o quanto eles são profundos, o quanto eles são difíceis, mas, de novo, né, do jeito que ela vai escrevendo, como que são coisas que acontecem no dia a dia para todos e todas nós, né, de maneiras diferentes ali, guardados os devidos contextos, né. Então, eu acho muito legal assim a construção das personagens nesse sentido da complexidade delas, da diversidade das emoções que elas expressam, né, das tomadas de decisão, dos recuos estratégicos. Nem todos os contos têm aquele final redentor, né? Alguns simplesmente são desolação, né? Outros já são mais otimistas, né? Como a vida, né? Como a vida. Eu acho que assim como a própria Chimamanda se envolveu também em polêmica na opinião que ela emitiu há alguns anos sobre pessoas trans, né? Acho que ela também é falível, né? A gente está elogiando muito aqui também a trajetória dela, mas é assim, a gente vai aprendendo, conhecendo, reconhecendo, errando, recuando, voltando.
E assim são os personagens dela também. Deixa eu só complementar o que a Carol falou, da questão do personagem, que eu acho que tem muito a ver com a narrativa, que a construção do personagem, do sentimento que a gente tem, às vezes não é pela fala do personagem, né? É pela descrição ali da narrativa mesmo. Ela não precisa ter voz, mas a gente entende a voz do personagem pela experiência, pela narrativa que ela está transmitindo ali, né? Pelo fato ali. Eu acho que ela casou muito bem a narrativa com os personagens, apesar de nem todos terem, né, a voz ali, a fala, o diálogo, participarem, mas só dela comentar, que a avó fazia isso e tal, a gente já tinha dimensão da característica, né, do personagem ali, então acho que isso é muito importante também. E eu não vou nem perguntar se não recomendariam, porque é unanimidade na roda do ler a Chimamanda com No Seu Pescoço. Então, por que vocês recomendariam? Teriam alguma coisa a mais para acrescentar, além de tudo isso que a gente falou, da narrativa, dos personagens? Eu recomendo porque eu acho que é tudo isso que todo mundo disse. Vou tentar dizer diferente, com palavras diferentes, porque a gente está se repetindo, porque fomos contagiadas, eu acho, da mesma maneira pelo livro, né? Mas é profundamente porque é um livro sobre o humano e sobre o feminino, de encontros entre mulheres tão diversas, como a gente tem no conto, uma experiência privada, e que é tão, tão bonito aquele encontro daquelas duas mulheres tão diferentes e que se complementam e que, ao mesmo tempo, são de grupos opostos, mas que ali naquele contexto se encontram e se ajudam. É sobre essas relações humanas e sobre essas diferentes nuances de ser mulher, às vezes com um poder que parece que não existe, às vezes descobrindo o seu lugar na sociedade, às vezes enfrentando o preconceito, enfim. Por isso que eu recomendo, acho que é mais um livro daqueles de literatura que mostra que ler literatura é um exercício de empatia. Eu acho que eu vou na esteira da Marília, assim, eu estava pensando que as pessoas, quem quiser ler esse livro, vai ler para navegar entre a identidade e o estranhamento, né? Então, um processo muito grande de identificação, ao mesmo tempo em que você se dá conta de que naquela experiência não necessariamente você teria passado ou você teria vivido, né? Eu acho que para as pessoas que estão entrando também na discussão sobre branquidade, né? Acho que a Chimamanda, sem usar essa palavra, ela dá muitas lições, assim, justamente usando esse recurso do estranhamento, de te colocar a hora na primeira pessoa, a hora na terceira pessoa, né? E de dizer assim, escutem essas falas nas vozes desses personagens para vocês verem o quanto elas são absurdas, o quanto elas são estruturais, o quanto a gente precisa repensar o mundo também em torno disso, né? Então, acho que é isso, né? Para quem gosta de navegar entre a identidade, a identificação e o estranhamento, acho que é um bom livro. Além de ser artisticamente, assim, muito empolgante também. Eu também concordo com as meninas. Eu acho que eu indicaria muito esse livro, até para a gente experienciar diferentes posições e para mostrar essa questão do feminismo. Não é o feminismo ativo, mas é o feminismo de tentar pertencer a algum lugar, sabe? A sensação de pertencimento a todo tempo. Ela precisava disso. Quase todos os personagens que ela foi trabalhando ao longo do livro, ela precisava dessa questão do pertencimento, de saber por que ela estava ali, para que ela estava ali. Eu acho que isso é importante enquanto sociedade, né? Enquanto a gente querer um mundo melhor, não só para a gente, não pensar apenas no nosso umbigo, mas eu falo assim, de maneira geral, né? Que é o que é viver em sociedade. Eu acho que ela traz muito isso, porque ela respeita muito, apesar da gente ver que os personagens estão sofrendo, há um respeito muito grande pela posição que ocupam, né? Essa questão até da hierarquia, eu acho que foi muito bem colocada assim ao longo das histórias. Acho que é isso, é a questão de experienciar outros posicionamentos.
que apesar de ser cultura totalmente diferente da nossa, mas a gente percebe que não é diferente essas relações humanas. Eu acho que é isso. Eu também recomendo muito, acho que vocês falaram muito bem. Enfim, acho que é exatamente isso. Vocês falaram o que eu acho também. Não sei muito o que dizer para recomendar, mas é um livro que eu recomendo muito, 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 muito. Todas nós recomendamos muito, muito, muito Chimamanda Ngozi. E então, gente, e aquele momento marcante, aquela surpresa? Eu diria que todos os contos tiveram um momento marcante, aquele momento de surpresa, aquele momento do não acredito, aquele momento do ai meu Deus. Para mim foi o conto acho que é o Amanhã é Tarde Demais, que não foi um momento específico, eu acho que já está meio dito assim o que vai acontecer, mas eu fiquei impressionada com aquela situação e o sentimento daquela criança também. Enfim, eu achei muito impactante esse conto. É verdade, Giovana, esse aí é um dos que acho que ele é impactante porque coloca uma voz que ela, eu acho que é o único que tem uma voz infantil, né? Uma voz feminina infantil, acho que é esse. E não é um infantil também, não é uma criança meiga, nem uma criança assim inocente, né? Não é uma criança inocente que a gente tem uma criança já, uma menina que precisa se defender da vida, né? Precisa se defender daquele contexto, precisa arranjar meios de não seguir um rumo já pré-determinado, né? E ele é muito chocante porque, enfim, não vamos dar spoiler para as pessoas ficarem com vontade de ler, né? O Amanhã é Tarde Demais, mas ele não traz uma criança inocente, né? Isso que é o principal, não é uma menininha meiga e bobinha. Eu acho que, na verdade, todos os contos têm um momento de surpresa. E esse do Amanhã é Tarde Demais, eu acho que foi impactante, porque eu acredito que a maioria de nós somos professoras. E aí a gente lida com essas situações, né, de pensar sempre o lado de ser criança e o infantil, a infância como primeira infância, né? A gente pensa que tudo é um mar de rosas e a gente vê que os estudos não apontam bem para esse lado, que a gente tem os indícios das psicopatias, né, vamos dizer assim, já no início. Então, eu acho que isso foi bem marcante por trazer essa versão da criança. Mas eu acho que todos os contos possuem uma surpresa. A gente fica impressionado sempre, assim. E as surpresas são, às vezes, elas são no meio, né, do conto. Tem um plot twist ali no meio do conto que a gente fica assim, puxa vida, mas não era, não era assim que eu estava imaginando. Mas o meu conto favorito é o Historiadora Obstinada, né? E para mim, a expectativa que eu tinha em relação a ele foi se eu ia sentir a mesma coisa que eu senti quando eu li a primeira vez, porque a primeira leitura minha foi muito impactante e eu chorei muito quando eu terminei, mas foi um choro bom, assim, não foi um choro de tristeza. E quando eu li na segunda vez foi ainda melhor, assim, porque daí eu podia compartilhar essa alegria que eu estava sentindo com o conto. Mas eu acho que é o conto que eu acho que tem as reviravoltas mais legais. Assim. Eu acho que o choro foi de admiração, né? Não foi um choro da gente pensar assim só pela questão de ser triste. Eu acho que todos os momentos a gente pensa nessa reviravolta, pensando nisso, assim, não é impactante só pelo lado da tristeza. A hora que a gente fica assim, nossa, como que ela conseguiu? Às vezes a gente ficava assim, pensando que a personagem era passiva e tudo, e depois a gente percebe, não é isso, olha como que ela conseguiu essa reviravolta, e a gente ficava impressionado, né? Eu acho que a admiração, o choro da Carol foi mais pela admiração mesmo, assim, do conto em si, do que falar assim, nossa, isso é muito triste. Não, é uma realidade, né? Quanto à embaixada americana também é muito forte. E eu acho que se não fossem os recursos que a Chimamanda usa
de te jogar para o passado e fazer você assistir, de certa forma, a cena do que aconteceu com ela, e logo depois te botar de novo naquela cena cotidiana da fila, das pessoas vendendo laranja e não sei, e os policiais por ali. Eu acho que seria insuportável ler aquela narrativa do passado se não fossem essas idas e vindas dela, de te dar, de repente, um respiro e um alívio no meio do conto, senão não seria possível acompanhar aquela história de tão dolorosa que ela é. A gente é marcada com a leitura da Chimamanda de várias formas, né? Inclusive compartilhando a dor da personagem que ela nos apresenta nos contos. Então, gente, vocês acham que algo não ficou explicado? Não ficou muito bem explicado, ficou meio no ar, alguma coisa assim que a gente só percebeu quando a gente compartilhou na roda? Será que teve esse momento? Eu acho que o conto Os Fantasmas foi um dos que gerou aquela discussão de que uma parte achava que as pessoas estavam todas mortas e por isso chamava os fantasmas, e outras acharam que não era bem assim, né? Foi um daqueles que a gente lê, talvez precisa retomar a leitura. Eu acho que essa questão de ficar algo no ar não necessariamente tem a ver com algo que não foi explicado. Eu acho que a gente passou a compartilhar no ler as ideias, né, o que a gente achava, para ter uma segunda opinião, mas não, eu acho que não ficou assim questões duvidosas. Foi sempre, acho que o intuito dela foi esse, sabe, jogar essa semente assim para discussão, para a gente vivenciar aquilo, mas que às vezes a gente mudava de opinião na discussão e não necessariamente por causa do conto em si. Então, às vezes a troca de experiências ali, essa, né, fala assim, a hora que a gente está discutindo o conto, serve mais para a gente aprofundar as nossas visões e modificar nós mesmos do que deixar alguma ponta solta no conto. Eu acho que não teve, foi bem amarrado assim. Às vezes a gente pensa até na cronologia assim do conto, se a gente for olhar os textos, sempre, né, se remeter ao livro, assim, ao título do livro no seu pescoço, a gente até ficou brincando, pesquisando, será quantas vezes apareceu a expressão no seu pescoço? Então foi muito assim, são detalhes, umas nuances assim que eu acho que é própria do texto mesmo. Eu fiquei me lembrando agora do conto na segunda-feira da semana passada, que é da moça que vai trabalhar na casa do menininho lá, e que tem a mãe que trabalha no porão, e que é um desses que fica um pouco não bem explicado que situação é aquela, mas também é proposital. Aquela situação, ela é uma situação velada e que ninguém quer dizer, afinal de contas, que relação é aquela que aquele homem com aquele filho e aquela mulher que trabalha no porão e aquelas mulheres que circulam e acabam chamando a atenção. Então, porque é para ser o final do conto é assim, tipo, acabou, mas é um pouco por isso, né? Então, também é proposital essa não explicação, né? Ai, gente, esse conto em específico, quando terminou, eu pensei, que gente estranha! A minha reação com essa família foi essa: meu Deus, que gente estranha é essa? E a gente sabe que existe gente estranha no mundo. E ela trouxe uma família bem estranha pra gente. E é bem um conto de encontro entre mundos, né, Lilian? Esse conto eu esqueci o nome do conto agora. E eu estava lembrando que acho que um dos que estão... Na segunda-feira da semana passada. Eu acho que são contos que eu queria uma edição especial do No Seu Pescoço, com a mesma introdução do livro do Garcia Marques que a gente leu antes, em que ele explica o processo de construção dos contos. Porque assim, eles são muito bem amarrados. Eu fico imaginando a quantia de trabalho, as horas de leitura e releitura dela procurando as pontas soltas e tudo para arrematar. Eu também tenho algumas hipóteses de que eu não sei a cronologia, né, da escrita, se
ela escreveu os contos para ensaiar, para escrever um Meio Sol Amarelo, que é outro livro dela que eu já li, eu tenho essa impressão, ou se é uma variação de algum dos personagens que ela coloca lá e ela resolveu fazer né, algo diverso ali nos contos, né? E eu acho que o que mais deu polêmica entre nós foi o do Esquerdo Macho, né, Giovana? Até achei que a Giovana ia falar disso. No Seu Pescoço? Sim. Esse aí eu achei... Eu vi pessoas na minha frente com aquela descrição, sabe? Eu fiquei, gente, não é possível, ela tá falando de pessoas que eu conheço. Porque era muito isso, é muito isso. E até conhecidos meus, assim, eu achei igual. Eu acho que essa visão que a Giovana colocou dos homens não é só aí não, tá? Eu acho que é uma visão que a gente percebe personagens idênticos na nossa vida, não só no Brasil, acho que no mundo todo. Por isso a leitura ficou tão próxima da gente, porque a gente conseguia ver os personagens através da nossa cultura também. Não, a gente fala assim que era uma cultura diferente, não é não. A gente está vendo as experiências humanas comuns a todos. Acho que por isso fica tão marcante a história, né? E quando a gente fala assim, eu via tal personagem, eu conheço, né? Então acho que essa experiência dos personagens assim foi muito bem amarrada, muito bem construída por isso. Igual a Giovana colocou que via lá na faculdade, não é a pessoa que eu conheço lá na faculdade, mas aqui eu também via. Então olha só, né? Cada um tem uma experiência e eu acho que a literatura nos aproxima por conta disso. Mas isso que é sensacional mesmo do trabalho dela, né? Como ela vai mostrando coisas, realidades ou situações que talvez nós nunca passaríamos, né? Em razão ou do nosso gênero, ou da cor da nossa pele e tudo mais. Mas ela promove o encontro, né? Ela cria esse contraste mas acho que tem uma recorrência nos contos que é dizer assim, olha, não é procurar a pureza num passado distante ou numa raiz étnica, nem rechaçar essa raiz étnica, nem esse passado, muito menos entender que a vida lá na civilização ocidental capitalista desenvolvida dos Estados Unidos é a redenção, né? A questão que ela promove realmente é um encontro, né? E uma recriação mesmo cultural de cada pessoa conforme seu desejo de vida, né, e tudo mais. Acho que isso que é também bem interessante no livro. Carols, muito obrigada pela presença de vocês duas. Nós vamos editar tudo direitinho e depois vamos soltar aí no ar. Quem sabe a Chimamanda nos ouve e faz uma edição explicando cada conto, igual o Gabo fez. Vamos fazer uma versão em inglês aí para ver se chega nela. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu só queria agradecer também e falar que agradecer pela participação aqui no podcast, mas também agradecer por ter, como se diz, podido participar do Ler, né? Porque vocês são, querendo ou não, geograficamente estamos distantes, mas eu acho que a pandemia também nos aproximou, então eu só tenho a agradecer e é uma honra poder participar tanto do grupo quanto do podcast. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol. Também quero agradecer, o Ler foi uma das melhores coisas que me aconteceram na universidade nos últimos tempos, então valeu aí, gente, continuem. Muito obrigada, gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nós somos o Ler Clube de Leitura. Esse foi o nosso encontro sobre o livro No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Se curtiram a nossa conversa, compartilhe em suas redes sociais. Lembrando que o Ler Clube de Leitura é uma atividade de extensão vinculada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se reúne semanalmente para realizar uma leitura partilhada em voz alta e conversar sobre o que foi lido. Nos siga em nossas redes sociais para saber sobre os nossos encontros, leituras e conversas em 2021. Vocês nos encontram no Facebook e no Instagram por Ler Clube de Leitura. Também estamos presentes no Spotify, no YouTube e no Lume da URGS.
dedicamos esse episódio do Ler Podcast à professora Clarice Salete Traversini, querida professora que muita saudade nos deixa.